Olá, meu nome é Kátia Cividini Mora. Eu dou aula em Análises do Comportamento Aplicada, ABA, na Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhei como uma analista de comportamento em uma escola para crianças com autismo, chamada New England Center for Children. Foi enquanto eu trabalhava lá que eu completei meu mestrado e doutorado em ABA, recebendo supervisão do Dr. Bill Leinhard. Também foi enquanto eu trabalhava lá que eu conheci várias crianças com autismo que tinham dependência de dica. Durante a minha palestra, eu vou descrever o que é a dependência de dica e variáveis que podem ser responsáveis por esse comportamento disruptivo. Essa palestra também vai incluir descrições de intervenções baseadas na ABA que têm sido comprovadas como eficaz em diminuir dependência de dica e aumentar a aprendizagem durante o uso do procedimento de ensino por tentativas discretas, o DTT. Mas antes de começar a palestra, acho muito importante vocês todos saberem que não existem muitos textos publicados que explicam o que é a dependência de dica e que avaliaram intervenções para esse tipo de comportamento. Então, eu imagino que minha palestra não vai incluir respostas para todas as suas perguntas sobre esse tema, mas espero que todos vocês aprendam alguma coisa. O foco dessa palestra será a independência de dica durante o procedimento de ensino por tentativas discretas, DTT. Então, eu vou começar com uma descrição desse procedimento. Durante o DTT, o terapeuta apresenta várias tentativas seguidas de um programa. Cada tentativa tem base em uma contingência de 3 termos. O procedimento de ensino por tentativas discretas é utilizado com muita frequência no tratamento do autismo. Esse paradigma tem os componentes do ensino por tentativas discretas. Normalmente, durante uma tentativa, o terapeuta obtém a atenção do aluno, apresenta os materiais necessários e uma instrução ou uma pergunta, ou seja, o antecedente. Depois da instrução, o aluno tem alguns segundos para emitir o comportamento-alvo, ou seja, a resposta, e finalmente o terapeuta entrega uma consequência, ou seja, reforça a resposta correta ou corrige a resposta incorreta. Após manejar as consequências, um intervalo de alguns segundos sinaliza o saramento da tentativa até que o terapeuta apresenta a próxima tentativa. Para ajudar o processo de aprendizagem durante o procedimento de ensino por tentativas discretas, geralmente o terapeuta usa vários níveis de dica. Uma dica é um estímulo extra que ajudará o aluno a emitir o comportamento desejado. A meta é usar dicas somente inicialmente e esvanecer, ou seja, remover gradualmente as dicas depois que o aluno está emitindo o comportamento-alvo corretamente com dicas. O processo de esvanecimento de dicas continua até o aluno emitir o comportamento-alvo corretamente e sozinho. Mas certos alunos não emitem a resposta alva, ou até mesmo erros, sem receber uma dica do terapeuta. Nesse caso, o comportamento do aluno está dependente em dicas. O comportamento do aluno pode ser dependente em dicas de modelação, dica gestual, verbal, física, ou até mesmo em uma dica menos óbvia, como o olhar do terapeuta. Em alguns casos, a dependência de dica é tão intensa que o aluno se aproxima do terapeuta, leva sua mão perto do terapeuta, ou até mesmo coloca a mão do terapeuta em cima da sua própria mão para facilitar o procedimento de entregar dicas.
Eu imagino que nesse momento vocês devem estar pensando sobre o que vocês podem fazer para determinar se seu aluno tem dependência de dicas. Infelizmente, eu acredito que ninguém tem, até nesse momento, publicado um texto que descreva o uso da análise funcional para identificar a dependência de dica. Então, eu vou descrever o procedimento que eu usei para identificar individuais com dependência de dica para minha tese de mestrado, que foi publicada em 2013 com o Bill Leyhorn. O nosso procedimento teve 3 etapas. A primeira etapa foi uma entrevista, a segunda etapa foi uma observação do aluno e a terceira etapa foi uma análise de dados que já tinham sido registrados durante um procedimento de DTT para aquele aluno. Eu vou descrever cada uma dessas etapas. Durante a entrevista com o supervisor do caso, nós começamos com uma descrição da dependência de dica e perguntamos para o supervisor se ele ou ela acreditava que algum de seus alunos tinha dependência de dica. Se a entrevista indicou que um aluno tinha dependência de dica, durante a segunda etapa do processo de identificação de alunos com dependência de dica, nós observamos 2 ou 3 sessões de um programa de tentativa discretas. Durante essa observação, nós pedimos para o terapeuta apresentar a instrução para iniciar cada tentativa, mas dar ao aluno um intervalo mais longo para emitir a resposta alva sem ajuda. Um intervalo de pelo menos 10 segundos. Então, durante cada tentativa, o terapeuta apresentou a entrega de dicas somente depois de 10 segundos e nós registramos o desempenho do aluno durante cada tentativa. Nesse slide, estou incluindo folhas de registro como exemplo dos dados coletados durante a observação. Na primeira tabela, estão os dados registrados durante a primeira sessão. Em todas as tentativas, o aluno respondeu corretamente, mas sempre esperou por uma dica do terapeuta. Então, a resposta foi registrada como mais P. Na segunda tabela, estão os dados registrados durante a segunda sessão. Novamente, em todas as tentativas, o aluno esperou pela dica do terapeuta para responder e respondeu corretamente. Então, as respostas foram registradas novamente como mais P. O critério que a gente usou nesse estudo foi emitir resposta correta sem dica em menos de 20% das tentativas. Então, esse aluno esperou por dicas em todas as tentativas, quer dizer, esses dados indicaram que o aluno provavelmente tinha dependência de dica. Se o supervisor indicou um aluno que tinha dependência de dica e os dados registrados durante a observação indicaram que o aluno tinha dependência de dica, ou seja, sempre ou na maioria das tentativas esperou por uma dica, nós fizemos uma análise informal dos dados que já tinham sido registrados para esse aluno durante programas de ensino por tentativas discretas. Durante essa análise, nós estávamos interessados no comportamento do aluno quando o terapeuta não dava dicas. Por exemplo, se durante o programa de DTT, o terapeuta estava removendo as dicas gradualmente, a nossa hipótese era que os alunos com dependência de dica sempre responderiam à instrução corretamente, mas somente com
ajuda, ou seja, somente depois de o terapeuta apresentar uma dica. Em outras palavras, todas as respostas registradas pelo terapeuta seriam o mais P. E que também tínhamos como hipótese que os alunos não responderiam às instruções se o terapeuta não entregar uma dica. Ou seja, no nível de desvanecimento em que o terapeuta não apresenta dica, o aluno não responderia. Nesse slide, estou incluindo folhas de registro como exemplo. Esses dados são dados que foram registrados para o aluno durante sessões de DTT. Na primeira tabela estão os dados registrados durante o nível de dica 0, ou seja, o terapeuta entrega a dica física imediatamente depois de apresentar a instrução. Na segunda tabela, estão os dados registrados durante o nível de dica 1, ou seja, o terapeuta usa uma dica física depois de 2 segundos de apresentar a instrução. Na terceira tabela, estão os dados registrados durante o nível de dica 2, ou seja, apresentar a dica física, mas somente depois de 4 segundos de apresentar a instrução. Na quarta tabela, estão os dados registrados durante o nível de dica 3, ou seja, não entregar dicas e esperar no máximo 5 segundos por uma resposta do aluno. Nós observamos que, independente do nível de dica entregue pelo terapeuta, o aluno sempre esperou pela dica e somente emitiu uma resposta depois de receber a dica. Ou seja, todas as tentativas foram mais P. E também observamos que o aluno não emitiu resposta nenhuma quando o terapeuta não entregou uma dica, ou seja, NR. Também observamos que esse ciclo de desempenho se repetia várias vezes. Ou seja, o aluno nunca emitiu uma resposta sem dicas, então não engajava em erros, mas o aluno também não emitia respostas corretas sem dica. Esses dados serviram como um outro indicador de que esse aluno tinha dependência de dica. Até agora, eu descrevi o que a dependência de dica é e um processo que você pode utilizar para identificar os quais dos seus alunos têm dependência de dica. Durante o resto dessa palestra, eu vou descrever para vocês as variáveis que podem ser responsáveis por esse comportamento disruptivo. Essa palestra também vai incluir descrições de intervenções baseadas na aba que têm sido comprovadas como eficaz em diminuir a dependência de dica ou facilitar a aprendizagem. Eu começarei com as variáveis ou contingências que podem ser responsáveis pela aprendizagem e manutenção desse comportamento disruptivo. Para fazer isso, é importante vocês todos entenderem o que acontece durante um programa de DTT que pode ser responsável pela dependência de dica. Ou seja, é necessário entender todas as consequências que estão disponíveis durante um programa de DTT. Durante o programa de DTT, em cada tentativa, o aluno pode emitir uma dessas 3 categorias de respostas. Resposta incorreta, resposta correta com ajuda e resposta correta sem ajuda, ou seja, independente. Todos os programas de DTT têm uma consequência programada
para cada uma dessas respostas. E, geralmente, a consequência é um procedimento de correção para respostas incorretas e um reforçador para respostas corretas com e sem ajuda. Em vários programas de DTT, o mesmo reforçador é entregue depois de respostas corretas com e sem ajuda. Nesse caso, a probabilidade de receber o reforçador é maior quando o aluno espera pela dica, enquanto a probabilidade de uma resposta sem dicas receber um reforçador é menor. Por isso, é possível que o aluno aprenda a esperar pela dica, porque a probabilidade de receber o reforçador é maior. Por exemplo, se o aluno não sabe a resposta e o programa de DTT tem 3 estímulos disponíveis, a probabilidade de o aluno emitir uma resposta correta, sem ajuda, é 33%. Mas se o aluno não sabe a resposta e o aluno espera por uma dica, a probabilidade de receber um reforço é 100%. Então, é possível que a dependência de dica é reforçada pela consequência que o terapeuta entrega imediatamente depois das respostas corretas que foram emitidas com ajuda, ou seja, depois de uma dica. Uma outra consequência muito comum em programas de DTT é o procedimento de correção. A correção de erro foi definida por Wallery e seus colegas em 1992 como uma estratégia em que as dicas para a resposta correta é apresentada depois da emissão de uma resposta incorreta, ou seja, depois de um erro. A correção de erro pode facilitar a aprendizagem por 2 motivos diferentes. Aumentar a oportunidade de emissão da resposta correta diante do estímulo antecedente relevante, e isso ajuda a estabelecer o controle discriminativo correto. E, alternativamente, a correção de erro pode ter um efeito aversivo, pois a correção de erro atrasa o acesso ao reforçador e aumenta o custo de resposta. Então, o aumento em respostas corretas pode ser uma função de esquiva do procedimento de correção. Há vários tipos de procedimento de correção. Por exemplo, na condição de erro simples, o terapeuta exige somente uma repetição da resposta correta por parte do aluno. Na condição de erro múltipla, o terapeuta exige várias repetições da resposta correta por parte do aluno. Uma outra opção de correção de erro é um intervalo sem reforçador. Então, durante o programa de DTT, se o aluno emite uma resposta correta, a consequência é acesso a um reforçador. Mas se o aluno emite uma resposta incorreta, o terapeuta apresenta o procedimento de correção, que pode ser uma consequência aversiva. Em outras palavras, é possível que a dependência em dica, ou dependência de dica, é reforçada pela esquiva do procedimento de correção. Quer dizer, o aluno espera por uma dica por medo de errar e receber o procedimento de correção. Uma outra opção é que a dependência de dica é reforçada pela dica que o terapeuta está usando. Como eu já expliquei antes, para ajudar o processo de aprendizagem durante o procedimento de ensino de DTT, geralmente o terapeuta usa vários níveis de dicas. Por exemplo, modelação, dica gestual, dica física ou dica verbal. Então, para alguns alunos, é possível que a dica fornecida durante a tentativa de DTT
seja um reforçador. Quer dizer, é possível que a dependência de dica é reforçada pela dica, ou seja, a dica fornecida é um reforçador positivo da dependência de dica. Então, agora que eu descrevi o que a dependência de dica é, e um processo que você pode utilizar para identificar os quais dos seus alunos têm dependência em dica, e também as variáveis que podem ser responsáveis por esse comportamento disruptivo, durante o resto dessa palestra, eu vou descrever intervenções baseadas na aba que têm sido comprovadas como eficaz em diminuir a dependência de dica ou facilitar a aprendizagem. Uma dessas intervenções é o reforçamento diferencial. Reforçamento diferencial é uma técnica que visa mudar a maneira de reforçar com base nas circunstâncias. Quando falamos sobre reforço diferencial, geralmente estamos falando sobre sua aplicação a comportamentos disruptivos como a agressão, autolesão. Nesse caso, um reforço diferencial consiste em duas partes: suspender o reforço para o comportamento disruptivo, ou seja, extinção, e fornecer reforço para um comportamento alternativo, comportamento incompatível, ausência do comportamento disruptivo durante um determinado intervalo, ou reforço de baixo índices do comportamento inadequado. Mas o reforço diferencial não necessita a retenção do reforço do comportamento disruptivo, ou seja, não é necessário usar extinção. Uma outra opção é alterar um dos parâmetros de reforço para que a melhor consequência seja entregue para o comportamento alternativo, enquanto o comportamento disruptivo tenha como consequência um reforçador menos potente. Por exemplo, no caso da magnitude do reforço, podemos entregar mais estímulos, por exemplo, 2 balas, contingente ao comportamento alternativo, enquanto o comportamento disruptivo tem como consequência somente 1 bala. No caso da qualidade do reforço, sem resultados de uma avaliação de reforçador indicar que o comestível é mais potente que o elogio, podemos entregar um comestível para o comportamento alternativo, enquanto o comportamento disruptivo tem como consequência somente o elogio. Em relação à frequência do reforço, ou esquema de reforço, podemos usar reforço contínuo do comportamento alternativo e reforço intermitente do comportamento disruptivo. E a outra opção é atrasar a entrega do reforço. Nesse caso, o reforço é entregue imediatamente depois do comportamento alternativo e somente depois de algum atraso, por exemplo, 5 segundos ou mais, depois do comportamento disruptivo ocorrer. O reforçamento diferencial também pode ser usado em programa de aprendizagem como o ensino por tentativas discretas. Por exemplo, supondo que a resposta com dica resulte no reforçador A, enquanto a resposta sem dica resulta no reforçador B. Se B for de uma magnitude maior do que A, esse seria um exemplo de reforço diferencial de respostas sem dicas. Há vários trabalhos científicos publicados que têm usado o reforço diferencial para facilitar a aprendizagem ou como uma intervenção à dependência de dica. Alguns estudos
investigaram o uso do reforçamento diferencial na aprendizagem, manipularam o esquema, ou seja, a frequência de reforçamento para respostas corretas com e sem ajuda. O primeiro estudo que identifiquei, que usou reforço diferencial no conteúdo da aquisição de habilidades, foi publicado em 1980 por Olenek e Pear. Esse estudo incluiu 3 participantes e todos tinham uma deficiência intelectual. Durante o estudo, os participantes foram ensinados a nomear fotos. E o estudo comparou 4 condições de reforço. Fases 1 e 2 não utilizaram reforço diferencial, mas durante a fase 2, um esquema de reforço separado foi utilizado para respostas com e sem ajuda. Durante a fase 3, o esquema de reforço favoreceu respostas sem dicas, pois cada resposta sem dica foi reforçada, enquanto respostas com dicas foram reforçadas no cronograma FR6 ou FR8. Na fase 4, o sistema de reforço, ou esquema de reforço, favoreceu respostas com dicas, pois cada resposta com dica foi reforçada, enquanto respostas sem dicas foram reforçadas no cronograma FR6 ou FR8. E a fase 5 foi uma reversão das condições da fase 3. Esse gráfico mostra os resultados desse trabalho. No eixo vertical estão as porcentagens de respostas corretas e independentes, ou seja, sem dicas. No eixo horizontal estão os dias, datas. A linha escura são respostas corretas sem dicas e a outra linha são erros. Para todas as 3 crianças, o cronograma FR para respostas corretas com dicas, combinados com o cronograma CRF para as respostas corretas sem dicas, ou seja, fase 3 e 5, geraram o maior número de respostas corretas. Em outras palavras, o reforço diferencial que favoreceu respostas corretas sem dicas foi mais eficaz. Em 1984, o Touchett e Howard conduziam um estudo semelhante. Porém, nesse estudo, os autores avaliaram o impacto do reforço diferencial na aquisição de identificação de letras nomeadas. Esse estudo usou 3 esquemas de reforço para investigar o impacto da probabilidade de reforço na transferência de controle de estímulo. A condição A usou reforço não diferencial, ou seja, cada resposta correta com e sem dica foi reforçada. Durante a condição B, respostas com dicas foram reforçadas no cronograma FR3, enquanto respostas sem dicas foram sempre reforçadas. Na condição C, respostas sem dicas foram reforçadas no cronograma FR3 e respostas com dicas foram sempre reforçadas. Aqui estão alguns dos resultados desse estudo. As figuras apresentam dados dos 3 participantes. A figura à esquerda mostra os números de tentativas necessárias para atingir a meta de aprendizagem. O primeiro gráfico tem os dados do primeiro participante, o gráfico do meio tem os dados do segundo participante e o gráfico de baixo
tem os dados do terceiro participante. Durante a primeira fase, cada resposta correta com os sem dicas resultou no mesmo reforçador. Durante a segunda fase, os autores alternaram entre duas condições. Uma condição em que cada 3 respostas corretas com ajudas foram reforçadas, ou seja, a condição B, a linha que tem o círculo, e outra condição em que cada 3 respostas corretas sem ajudas foram reforçadas, ou seja, a condição C, e essa é a linha com o quadrado preto. No geral, menos tentativas foram necessárias para atingir a meta de aprendizagem durante a condição B, em que reforçamento contínuo foi usado para respostas sem ajudas e reforçamento intermitente foi usado com as respostas com ajudas. A figura na direita mostra as porcentagens de respostas sem dicas. O primeiro gráfico tem os dados do primeiro participante, o gráfico do meio tem os dados do segundo participante e o gráfico de baixo tem os dados do terceiro participante. No geral, a porcentagem de respostas sem dicas e com dicas foi semelhante durante as duas condições de reforço diferencial. Então, nesse estudo, o reforço diferencial teve apenas um impacto mínimo na aquisição de habilidades. Mais recentemente, Hausman e seus colegas também avaliou o impacto do reforço diferencial na aquisição de habilidades. Nesse estudo, os pesquisadores manipularam o esquema de reforçamento implementado para as respostas com dicas e manteram constante o esquema CRF implementado para as respostas corretas sem dicas. Esse estudo incluiu 3 participantes com autismo e deficiência intelectual. Os participantes foram ensinados a identificar o valor das moedas ou a escrever a letra que faltava na palavra. Esse estudo incluiu 4 condições. Durante a linha de base, as respostas sem e com dicas resultaram apenas em elogio. Durante a condição CRF, tanto as respostas corretas com dicas, como as respostas corretas sem dicas, foram sempre reforçadas. Durante a condição CRF, extinção, cada resposta correta sem dica resultou em acesso a um comestível e elogio, enquanto cada resposta correta com dica resultaram apenas em elogio. Finalmente, durante a condição CRF e FR3, cada resposta correta sem dica resultou em comestível e elogio, enquanto cada 3 respostas corretas com dicas resultaram em comestível e elogio. Então, esse estudo comparou o impacto de 2 tipos de reforço diferencial, a condição B e C, na aquisição de habilidades. Esse gráfico mostra os resultados deste estudo. Na linha vertical, quer dizer, no eixo vertical, estão a porcentagem de respostas corretas e independentes. No eixo horizontal, estão as seções. O gráfico superior mostra os dados do Sam, os dados do gráfico do meio são do Mike e os dados do gráfico inferior são do Peter. Em cada um dos gráficos, vemos primeiro a fase de linha de base. Depois,
vemos a fase do CRF e CRF, em que todas as respostas corretas com e sem ajudas foram reforçadas. Em seguida, vemos a fase em que os autores alternaram entre as condições B e C. E, por último, vemos uma fase em que apenas a condição B está em vigor. Essa fase só foi implementada com o Sam e Mike. Primeiro, vamos ver os resultados para o Sam. Os resultados mostraram que o Sam emitiu mais respostas independentes na condição B. Reforço contínuo da resposta sem dica com comestível e elogio, e somente o elogio como consequência para respostas corretas com dicas. Quer dizer, esse nível de reforço diferencial foi mais eficaz para o Sam. Os resultados foram similares para o segundo participante, Mike, então eu não vou mostrar o gráfico dele para vocês. Mas, para o terceiro participante, o Peter, os dois níveis de reforço diferencial, o B e C, foram igualmente eficazes. Então, nesse estudo, o reforço diferencial foi eficaz em facilitar a aprendizagem, mas o nível de reforço diferencial variou entre os participantes. Outros estudos que investigaram o uso do reforçamento diferencial na aprendizagem manipularam a qualidade do reforço para respostas corretas, com e sem ajudas. Por exemplo, Carson e Carr, em 1909, avaliaram o impacto do reforço diferencial na aquisição de habilidades de duas crianças com autismo. Nesse estudo, os alunos foram ensinados a colocar fotos em sequência cronológica ou a nomear fotos. Esse estudo comparou a entrega de reforçadores de alta qualidade, exclusivamente após respostas corretas sem dicas, ou seja, o reforço diferencial, com a entrega de reforçadores de alta qualidade após respostas com e sem dicas, ou seja, reforço não diferenciado. Essa figura apresenta dados do ERIC. No eixo vertical está a porcentagem de respostas independentes, no eixo horizontal estão as sessões. A linha com o círculo preto apresenta os dados da condição reforço diferencial e a linha com círculo branco mostra os dados da condição reforço não diferencial. Durante a primeira fase, o Eric aprendeu a nomear storm, tempestade, ou seja, tempestade, rapidamente. Esse estímulo foi ensinado com reforço diferencial. Durante as outras comparações, Eric adquiriu o comportamento-alvo da condição reforço diferencial e da condição reforço não diferencial rapidamente. Para o outro participante, o Steve, durante a primeira fase, a condição de reforço diferencial e a condição de reforço não diferencial foram igualmente eficazes em facilitar a aprendizagem. Durante a segunda fase, quando o reforço diferencial estava sendo usado, Steve também atingiu a meta de aprendizagem. Já na terceira fase, quando o reforço não diferencial estava sendo usado, Steve não aprendeu a nomear as fotos. E na última fase, o reforço diferencial foi novamente eficaz em facilitar a aprendizagem. Nesse
nesse trabalho, embora alguma aquisição tenha ocorrido na condição de reforço não diferencial, nesse estudo, a aquisição de habilidades foi mais provável na condição de reforço diferencial. O meu estudo, que foi publicado em 2013, também avaliou o impacto do reforço diferencial na aquisição de pessoas com TEA, ou seja, autismo. Mas meu estudo incluiu 4 participantes com idades entre 8 e 38 anos, e todos os participantes no meu estudo tinham dependência de dica. Esse estudo incluiu 3 condições. Uma de reforço não diferencial, em que respostas com e sem ajuda receberam como consequência um comestível ou ficha e elogio. Ficha foram usadas com o participante mais velho. E 2 condições de reforço diferencial. Na primeira, o alto moderado, cada resposta correta sem dica resultou em comestível ou ficha e elogio. E cada resposta com dica recebeu somente um elogio. Na segunda condição de reforço diferencial, alto e extinção, cada resposta correta sem dica resultou em comestível ou ficha e elogio, e cada resposta com dica não foi reforçada. Essas figuras apresentam dados de 2 participantes, o Eddie e o Bill. Em todos os gráficos, o eixo horizontal mostra as sessões e o eixo vertical mostra as porcentagens de tentativas sem dicas e corretas. A linha com círculo mostra os dados da condição reforço diferencial alto-moderado, ou seja, cada resposta correta com dica recebeu somente um elogio. A linha com o triângulo mostra os dados da condição reforço diferencial alto-extinção, em que resposta correta com dica não foram reforçadas. E a linha com quadrados mostra os dados da condição reforço não diferencial, ou seja, respostas corretas com e sem dica foram reforçadas com comestível ou ficha e elogio. Para o Eddie e o Bill, a aprendizagem foi mais rápida durante a condição diferencial, em que respostas com dicas receberam como consequência somente um elogio. E, para esses 2 participantes, a condição de reforço não diferencial não foi eficaz. Os resultados do Lucas foram bem similares aos resultados do Eddie e Bill, ou seja, o reforço diferencial alto-moderado foi mais eficaz. Mas para o Frank, que é o participante mais velho, o reforço diferencial alto-extinção, em que respostas com dicas não foram reforçadas, foi mais eficaz. Em geral, os resultados desse estudo provam que o reforço diferencial pode facilitar a aprendizagem de pessoas com dependência de dica. Finalmente, em 1917, Johnson e seus colegas também avaliaram o impacto do reforço diferencial na aprendizagem de crianças com autismo. Nesse estudo, o comportamento-alvo foi parear fotos, status de fotos, colocar fotos em ordem cronológica ou emitir comportamento intraverbal. E esse estudo inclui uma fase inicial de avaliação dos níveis de reforço diferencial e uma fase de validação. Nesse estudo, os autores alteraram
vários parâmetros de reforço: a qualidade, a magnitude e o esquema. Na condição reforço diferencial qualidade, cada resposta correta sem dica teve como consequência comestível e elogio, e cada resposta com dica recebeu somente elogio. Na condição reforço diferencial magnitude, cada resposta correta sem dica teve como consequência comestível e elogio, e cada resposta correta com dica recebeu o comestível elogio, mas somente recebeu um pedacinho bem pequeno do comestível. E na condição reforço diferencial esquema, CRF e FR3, cada resposta correta sem dica recebeu um comestível e elogio, e cada 3 respostas com dica recebeu comestível e elogio. Aqui estão os resultados para 2 participantes. Esse gráfico mostra a porcentagem de tentativas com respostas sem dicas durante cada sessão. A linha com o círculo preto mostra dados da condição reforço diferencial qualidade. A linha com o quadrado preto mostra dados da condição reforço diferencial magnitude. A linha com o triângulo preto mostra os dados da condição reforço diferencial esquema. E a linha com o diamante mostra os dados da condição não diferencial. Esses 2 participantes, o Jacob e o Jackson, aprenderam mais rapidamente durante a condição reforço diferencial qualidade, ou seja, cada resposta correta sem dica recebeu comestível e elogio, e cada resposta com dica recebeu somente elogio. Esse estudo incluiu várias comparações e os resultados da fase inicial de avaliação nem sempre foram replicados durante a fase de validação. Se você quer saber mais sobre o estudo, eu sugiro que você leia o artigo publicado. Mas, em geral, um dos tipos de reforço diferencial foi mais eficaz para todos os participantes do que o reforço não diferencial. Nos slides anteriores, eu descrevi para vocês vários níveis de reforço diferencial e resultados de várias pesquisas que mostraram que o reforço diferencial pode ter um impacto positivo na aprendizagem de pessoas com ou sem dependência de dica. Agora, eu vou descrever para vocês os passos que você precisa seguir para usar o reforço diferencial. Primeiro, é necessário identificar reforçadores. Para fazer isso, você pode usar uma avaliação de preferência ou uma avaliação de reforçadores. O objetivo dessas avaliações é identificar pelo menos um estímulo que é um reforçador mais potente do que outros. Depois, é necessário definir as contingências para as seguintes categorias de respostas: erros, resposta correta com ajuda e resposta correta sem ajuda. Nesse slide estão alguns exemplos. Por exemplo, na opção A, a resposta correta sem dica recebe o reforçador mais potente, como, por exemplo, um comestível. A resposta correta com dica recebe um reforçador menos potente, por exemplo, um elogio, e a resposta incorreta não recebe reforçador. O uso do reforçamento diferencial tem como objetivo incentivar o aluno a emitir uma resposta correta sem ajuda, do que esperar pela ajuda do terapeuta.
provável que o reforço diferencial facilite a aquisição de habilidades por indivíduos com dependência de dica, independente da contingência responsável pela aquisição e manutenção desse comportamento disruptivo. Mas, no caso de alunos para quem o reforçador para a dependência de dica consiste em esquiva do procedimento de correção de erro, é importante considerar outros procedimentos de correção de erro ou até mesmo omitir o procedimento de correção de erro. Nesse caso, é necessário determinar se o procedimento de correção de erros em vigor, ou seja, o que está sendo usado nesse momento, é em fato aversivo, e para fazer isso, você tem como opção completar uma avaliação de punidor ou completar uma avaliação de preferências com várias opções e procedimentos de correção de erros. Se você quer aprender mais sobre essas avaliações, você pode ler o artigo da Verdin e Roscoe de 2018, ou você pode ler pesquisar sobre o procedimento de avaliação de múltiplos estímulos sem reposição. Também é provável que para alguns alunos, as dicas providenciadas durante o DTT são estímulos reforçadores. Nesse caso, é necessário conduzir uma avaliação de preferência para dicas e talvez uma avaliação de reforços para as dicas. Se os resultados indicarem que um tipo de dica é reforçador, você deve considerar, sempre que possível, usar outro tipo de dica para esse aluno. Por exemplo, se o resultado da avaliação de preferência indicar que a dica física é reforçadora, eu sugiro que você tente usar outra dica, como, por exemplo, dica gestual ou modelação com esse aluno. Durante essa apresentação, ou seja, essa palestra, eu descrevi vários níveis de reforço diferencial e modificações para programas tradicionais de ensino por tentativa discreta, que podem facilitar a aquisição de habilidades e talvez diminuir a dependência de dica. Como eu já falei, somente umas pesquisas têm sido publicadas no tópico ou sobre o tema de dependência de dica. Mais estudos científicos são necessários para desenvolver uma avaliação para identificar o reforço funcional para a dependência de dica para cada pessoa. Até então, as modificações que eu descrevi hoje, ou seja, o reforço diferencial, o uso de um procedimento de correção de erros menos aversivo ou o uso de um nível de dicas menos reforçador, são intervenções que você pode considerar ou avaliar com seus alunos que têm dependência de dica. Muito obrigada pela sua atenção. Se você tiver alguma pergunta sobre essa palestra ou sobre a pesquisa que eu fiz, avaliando o uso do reforço diferencial com crianças que têm dependência de dica, você pode enviar um e-mail para mim usando o e-mail que está escrito nesse slide. Tenha uma boa noite.